quais são as tendências, as grandes tendências que você enxerga para a economia e para os mercados globais aí para os próximos anos que a pessoa pode, de um modo ou de outro, conseguir aproveitar? Gente, obrigado por estar aqui e dar a oportunidade de falar, passar essa mensagem para a gente. Lógico, a gente ali na Quineia, a gente faz, tipo assim, sabe da responsabilidade da gente com os clientes, e estar nesse podcast para a gente é importante. Porque imagina o número de CPFs que a gente tem hoje na empresa, né? E desses CPFs precisam de informação, esses CPFs precisam entender o que a gente está fazendo, e logicamente o nosso tempo é escasso. E se a gente vê em podcasts consolidados e de boa qualidade, como é o caso desse podcast, ajuda muito a gente em atingir os nossos clientes e que os nossos clientes saibam como a gente pensa no momento, né? E toda a plataforma que a gente criou na Quineia foi para que a gente pudesse conversar, né, dialogar com esses clientes da maneira mais efetiva para ele e efetiva para a gente, porque o cliente quer, no final das contas, que esteja em frente à mesa ganhando dinheiro para ele, mas ao mesmo tempo a gente tem uma responsabilidade fiduciária, a gente tem uma responsabilidade com eles, e quanto mais efetivamente com escala a gente conseguir fazer isso, melhor. Vamos tentar entender o mundo que a gente vive hoje, né? Eu acho que uma coisa que mudou muito no mundo que a gente vive hoje, do mundo que eu vivi a minha carreira de investidor inteira, é que cada ano que passa, os Estados Unidos é mais importante do que era um ano antes. Cada ano que passa. Quando eu vivi a minha vida profissional, grande parte na Inglaterra. Se fosse hoje, se eu tivesse 20 anos de novo hoje, provavelmente eu não passaria minha carreira na Inglaterra, provavelmente passaria nos Estados Unidos. Porque ao longo do tempo, a preponderância, né, a pujança da economia americana, ela ficou... Quando eu comecei essa carreira, se eu não me engano, o mercado americano era 30% do mercado de ações globais. Hoje o mercado americano já é uma coisa acima de 50% do mercado de ações globais. Então, se você é um investidor pessoa física, hoje... entender os Estados Unidos, não tem, eu acordo de manhã rezando pelo bem dos Estados Unidos imensamente, né? Rezando para que o melhor candidato ganhe, rezando para que aquela economia continue sendo o que ela foi, rezando até pela segurança do Brasil, via os Estados Unidos, porque a gente, não sei se vocês perceberam, a gente não tem defesas muito estruturadas nesse país, e a gente depende fundamentalmente dos Estados Unidos como xerife do mundo para que a paz mundial continue. Mas como investidor, cada vez mais os Estados Unidos, cada vez mais... Eu ainda nasci num mundo que as pessoas achavam que o Japão ia dominar o mundo. Depois eu passei por um mundo que as pessoas achavam que a China ia dominar o mundo. Hoje eu acho que essas esperanças morreram e cada vez mais a gente depende dos Estados Unidos. Por que eu estou falando isso? Porque o ciclo de investimentos norte-americano, ele é fundamental para qualquer investidor entender o que está acontecendo. Então a gente tem que começar por ele. A gente tem que começar por entender onde a gente está na economia norte-americana. E para a pessoa que está em casa assistindo, para a pessoa física, não tem maneira mais fácil de entender o que está acontecendo com a economia americana se você entender pelo mercado de emprego, pelo mercado de trabalho norte-americano. Você não precisa entender de PIB, você não precisa entender de PMIs, você não precisa entender de JOLTS, de coisas complicadas. Você simplesmente olha o mercado de emprego. Como é que a economia americana normalmente funciona, né? A destruição criativa da economia americana. Você normalmente entra numa crise, né? Porque você cria alguns desbalanços. Naquela crise, a taxa de desemprego sobe muito. Pensa depois do Covid, taxa de emprego acima de 10%. Pensa a grande crise financeira de 2008, taxa de desemprego muito alta, em duplo dígito também. E assim, 2001, 1991, todas as recessões norte-americanas. Quando você saiu de uma recessão, a tua taxa de desemprego está muito alta. Quando o desemprego está alto, pessoas como vocês, qualificadas, de boa qualidade, estão disponíveis para ser contratadas. Pessoas muito produtivas. Então, quando você sai de uma crise, uma economia tende a crescer muito rápido de volta. Porque muita gente boa, né, tá disponível para trabalho, né, muita gente qualificada, educada, e você vai recontratando essas pessoas gradualmente. Aí, quando você recontrata gradualmente, não é surpresa de que você cresça acima do potencial. Você está crescendo, por definição, acima do seu potencial. Aí o desemprego vai 10, 9, 8, você está em 2020 ali, só 2020, acima de 10%. Então você vai para 9, 8, 7, 6, aí você vai em 2023, 5, 4, aí você vai para baixo de 4. Quando você vai para baixo de 4, vocês não estão mais disponíveis para ser contratados. Já foram contratados 2 anos atrás, né? Aí você começa a trazer os mexicanos. Nada contra os mexicanos, absolutamente nada contra os mexicanos. Eu fui um imigrante que foi para o Reino Unido trabalhar, mas você começa a ir para baixo no nível de educação e produtividade, porque, logicamente, quando você está 3,5, as pessoas qualificadas já foram empregadas há muito tempo, e você começa a bater numa economia que começa a trabalhar, a gente chama quente.
né, quente, você está, a não ser que você tenha ganhos de produtividade muito grandes, né, que ganhos de produtividade muito grandes na economia global não tenha acontecido, você está trabalhando o que a gente diz acima do seu potencial e apertado. Trabalho acima do seu potencial apertado gera um nível inflacionário, e você vê isso na inflação de salários, por exemplo, no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos. Tá? Aí, quando você começa a trabalhar apertado com inflação, parte dessa inflação, logicamente, foi inflação de oferta pós-Covid, né, que você não tinha oferta suficiente pós-Covid, mas rapidamente, quando a inflação de oferta sumiu, você ainda teve a inflação de demanda. Você está com uma economia quente. Você teve que subir juros, foi o que aconteceu. Você sobe juros, a economia começa gradualmente a desacelerar. Aí a taxa de desemprego vai lá, 3,8, 3,9, 4, 4,1, 4,2, né? Você começa a voltar a taxa de desemprego para cima. Logicamente, não tem coisa que político gosta. O político só tem duas intenções na vida. Só tem duas. A primeira é se eleger. E a segunda é se reeleger. Ele não tem mais objetivo nenhum na vida que não seja essas duas coisas. Tá? Imagina, você, por exemplo, se você decidir sair do grupo primo, você pode conseguir um outro emprego a semana que vem. Né? Um político só consegue um emprego de 4 em 4 anos. Né? Então ele só tem duas coisas na cabeça: se eleger e se reeleger. E taxa de desemprego subindo não é coisa que um político goste de ver. Tá? Ele começa a ficar um pouco nervoso. Então, você está no ponto do ciclo norte-americano em que você apertou a economia, porque se tinha uma inflação de demanda, fora a inflação de oferta, tá? 10% de inflação no mundo foi inflação de oferta, né? 4% é inflação de demanda. Tá? Então, você teve uma inflação de demanda, você subiu os juros. Quando você sobe juros, as pessoas começam a consumir menos, é mais difícil financiar um carro, é mais difícil financiar uma casa, e o Jay Powell, que é o chairman do Fed, né, ele falou claramente, já dá para ver que afetou a economia. Aí quando a taxa de desemprego começa a subir, aí você diz assim, está na hora de eu voltar a fazer essa política menos restritiva. E aí foi toda a discussão que a gente tem tido no mercado. Olha, já chegou ao ponto em que os Estados Unidos vai cortar juros, e realmente vai cortar juros. Eu acho que a gente consolidou essa ideia no momento. Né? Não acho que... Depois a gente vai discutir toda essa confusão recente de mercado. Não acho que ele tem que correr necessariamente para fazer isso, porque o mercado ele é extremamente maníaco-depressivo. Né? Por vezes o Fed... A gente começou o ano, o Fed vai cortar 150 basis points. Não, o Fed não vai cortar nada. Agora o Fed vai para 3 cortes de 50. Você tem uma certa questão maníaca depressiva aí. Mas você está no ponto em que o Fed já percebeu que vai soltar a economia. Se ele vai soltar a economia, a sua pergunta principal é o seguinte: os Estados Unidos recessiona ou não recessiona? Que é uma das perguntas mais difíceis que existem. Tá? Warren Buffett mesmo disse, se eu não tenho nenhuma capacidade de prever recessões nos Estados Unidos. Bom, se o Warren Buffett não tem, é difícil que outras pessoas realmente tenham essa confiança de prever recessões nos Estados Unidos. Entretanto, tá, tem algumas dicas que a gente pode seguir. Que dicas que a gente pode seguir? Normalmente uma recessão já vem quando você tem desbalanços dentro da sua economia. Esses desbalanços, quando você sobe a taxa de juros, eles se mostram claros, né? Tem aquele negócio, baixa a maré, você vê quem está andando pelado, e esses desbalanços causam você a recessionar. Antigamente, as recessões mudaram com a história. Tá? Antigamente, a recessão era o seguinte: você tinha uma atividade industrial, né? Desde que a gente consegue medir os números corretamente, você vê que é isso. Você tem uma atividade industrial, essa atividade industrial, por vezes, gera muito estoque na economia, e para você se desfazer desse estoque em excesso que foi criado na economia, você precisa de uma recessão, para que esse estoque se normalize. Você tem que parar a produção, diminuir a produção, até que esse estoque se normalize. Essas recessões do século XIX, começo do século XX. Aí, gradualmente, as recessões começaram a mudar de figuras. Você começou a alavancar o sistema financeiro. E quando você começa a alavancar o sistema financeiro, o setor de serviços... Porque o setor de serviços crescer em relação ao industrial, que foi o que aconteceu com a economia moderna, faz com que, gradualmente, a sua recessão seja menos em razão de estoques e mais em razão da alavancagem do consumidor do sistema financeiro. E o que foi o que começou a acontecer recentemente? A recessão de 1991 foi muito ligada ao fato... Estou falando sempre das americanas, tá? Que é o que interessa. 91 foi muito ligado ao fato que os bancos hipotecários, savings and loan institutions, né, você teve uma alavancagem do mercado imobiliário naquela época e você teve que desalavancar. Novamente começou com o mercado imobiliário e a alavancagem do setor financeiro. Daí você teve 2001, foi uma recessão razoavelmente branda, que foi uma recessão causada pela bolha da Nasdaq, quando você alavancou novamente o sistema financeiro e o mercado de ações.
Daí você teve 2008, que foi uma recessão, novamente de alavancagem com novos instrumentos financeiros, novamente saiu do mercado imobiliário. Daí você teve 2020, que foi a pandemia. Mas já em 2019, você via alguns sinais de desaceleração da economia, que a gente nunca vai saber se gerou uma recessão ou não. Tá? Então, são sempre relacionados com questões financeiras.